Você sabia que a Prefeitura de São Paulo tem uma dívida gigantesca que impede a melhoria dos serviços públicos do município? E que, quanto mais pagamos, mais devemos? Vamos entender como essa dívida começou. Em 1993, Paulo Maluf assume a prefeitura com uma dívida de R$1,5 bilhão. E, ao final do seu mandato, a dívida já ultrapassava os R$5 bilhões. Mas como Maluf conseguiu essa façanha? Simples. Um esquema de fraude foi montado com base nos precatórios, que são ordens de pagamento geradas por processos judiciais contra municípios, estados ou até mesmo a União. E para pagar esses precatórios, Maluf emitiu títulos do Tesouro Municipal, ou seja, dívida pública. Em resumo, Maluf endividou a cidade com base em um esquema de corrupção, envolvendo agentes públicos e também do setor privado, e contou com a omissão suspeita do Senado Federal, que não fiscalizou esse processo, que é de sua obrigação. Uma parte desse esquema recebeu o apelido de Cadeia da Felicidade, onde títulos do Tesouro Municipal eram vendidos pela Prefeitura por um valor inferior ao valor de mercado, e em poucas horas era negociado por instituições financeiras, que compravam por um valor e o revendiam por outro maior, obtendo lucro rapidamente. Por vezes, essa cadeia de negociações ocorreu no mesmo dia. Em um caso específico, a prefeitura vendeu títulos por R$70 milhões e, no final do dia, chegaram ao Bradesco por quase R$74 milhões. Nesse caso específico, a CPI dos precatórios, instaurada no Senado Federal, revelou que os bancos intermediários trabalhavam para o Bradesco, e essa foi apenas uma das 22 operações rastreadas pela CPI. Para piorar, esses títulos rendiam a taxa Selic, que na época se encontrava nas alturas, provocando a explosão dessa dívida. A Cadeia da Felicidade foi exportada para muitas outras cidades e estados do Brasil, como Santa Catarina e Pernambuco, por exemplo. Mas afinal, Maluf quitou os precatórios com esse dinheiro? Não. Apenas 23% do valor arrecadado serviu para pagar os precatórios. Em 97, Pita, que conhecia bem o esquema, assume a prefeitura e continua endividando o município. Mas logo estoura o escândalo dos precatórios e são abertas CPIs na Câmara de Vereadores e no Senado Federal. A esta altura, o município já estava quebrado e buscava encontrar uma forma de o governo federal assumir essa dívida. Como a dívida de São Paulo era quase toda fraudulenta e o escândalo dos precatórios era manchete em todos os jornais, demorou um pouco para que o governo federal concordasse em assinar o contrato com a prefeitura, o que só aconteceu no ano 2000, sem a realização de uma auditoria. E assim, apesar das comprovações de fraudes e irregularidades, a dívida, que já alcançava R$11,2 bilhões, foi assumida integralmente pelo governo federal, e a prefeitura se tornou devedora da União. O acordo também teve outras exigências, como redução de gastos com folha salarial, aumento da contribuição previdenciária dos servidores municipais, etc. 20% dessa dívida, que era corrigida mensalmente pelo IGPDI, mais juros anuais de 6%, deveria ser paga em 30 meses. Caso contrário, o saldo devedor seria recalculado desde o início, com base em juros não mais de 6%, mas de 9% ao ano. E 2 anos e meio depois, foi isso que infelizmente aconteceu. Na época, a prefeita Marta até cogitou privatizar o Anhembi e o Pacaembu, mas o valor que seria arrecadado era irrisório para quitar os 20% e a ideia foi descartada. O contrato também limitava os gastos com a dívida a 13% da receita líquida do município, o que era sequer suficiente para cobrir as parcelas. Além disso, previa a cobrança de juros no sistema Price, ou seja, juros sobre juros, considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo com que a dívida crescesse de forma acelerada. Foi isso que fez a dívida fraudulenta, que era de R$11,2 bilhões, ultrapassar os 63 bilhões, depois de nós termos pago mais de 29 bilhões. Ou seja, quanto mais pagamos, mais devemos. Para se ter uma ideia do absurdo que é essa dívida,
Observem neste gráfico a variação do acumulado destes diferentes indexadores. As condições de pagamento da dívida paulistana são as piores possíveis. Diante deste absurdo, o prefeito Fernando Haddad renegocia com o governo federal essa dívida de forma retroativa. Seriam agora aplicados os juros da taxa Selic até o final de 2012 e, a partir de 2013, 4% ao ano mais a inflação corrigida pelo IPCA ou apenas a Selic, o que for menor. À primeira vista, parece uma ótima oportunidade para São Paulo quitar sua dívida, que passaria de 63 bilhões de reais para 27,5 bilhões, aproximadamente o quanto já foi pago até agora. Mas seria justo continuar pagando uma dívida que, além de fraudulenta e criminosa, já foi paga mais de 2 vezes e que ainda está 2 vezes o valor original? Vamos recapitular. Nós pagamos 29 de uma dívida que era 11 e agora ainda faltam 27. É justo pagar mais tudo isso quando sabemos que faltam creches, atendimento médico de qualidade, habitação, saneamento básico e infraestrutura de todo tipo? Que milhares de pais, e especialmente mães, continuam sem ter aonde deixar seus filhos para poderem trabalhar? Que poderíamos ter 13% a mais da receita líquida a cada ano para solucionar tantos problemas da cidade? Nós achamos que não. Se já pagamos, não devemos. Lembre-se que essa dívida nem é nossa. Por isso, exigimos a suspensão e a auditoria integral dessa dívida, com participação dos movimentos sociais. Uma solução definitiva ao problema. Que os responsáveis respondam por seus crimes. Que os candidatos à prefeitura assumam um compromisso para resolver a questão da dívida pública na campanha das eleições municipais de 2016. Divulgue, compartilhe, curta a nossa página. Poema. Por uma política econômica da maioria.